Olá, o que você acha das medidas tarifárias impostas ao Brasil pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? No caso do Brasil, a tarifa foi de 50% sobre todos os produtos exportados para o mercado norte-americano. Mas por que chegamos a essa situação? O que pode ser feito para contornar esse impasse político, econômico e diplomático? Como pode o Brasil defender sua soberania diante da maior economia do planeta? Essas e outras questões serão tratadas aqui. Meu nome é Antônio Artequilini e você está no canal Pensar com Arte. Inegavelmente, os Estados Unidos da América são um dos maiores produtores e consumidores do mundo, devido a uma combinação de fatores, incluindo uma economia diversificada, recursos naturais abundantes, infraestrutura plenamente desenvolvida, alta produtividade e também uma força de trabalho qualificada. Além disso, eventos históricos como as guerras mundiais, Primeira e Segunda grandes guerras mundiais, e a expansão de multinacionais pelo mundo impulsionaram seu crescimento econômico. Contudo, apesar de sua posição de destaque, os Estados Unidos também dependem das importações de bens de consumo, bens de capital, matérias-primas industriais, veículos e peças diversas, assim como alimentos. Esse fato demonstra a grande complexidade da sua economia. A diversificação das importações é crucial para os Estados Unidos, pois reduz a dependência de um único país ou região. Isso ajuda a mitigar riscos como flutuações de preços, interrupções no fornecimento e nas mudanças nas políticas comerciais. Devo destacar que os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, e isso em termos de importação, são o Canadá, México, China, Japão e Alemanha. Obviamente, o Brasil também desempenha um papel importante no ranking dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas só ocupa a 16ª posição. Por outro lado, para o Brasil, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial, logo depois da China. E em terceiro lugar vem a Argentina. China, Estados Unidos e Argentina. Apesar de tudo isso, as exportações para os Estados Unidos representam tão somente 2% do PIB brasileiro. Mas não nos enganemos. Embora esse número possa parecer pequeno, é importante notar que as exportações para os Estados Unidos são uma parte bastante significativa do comércio exterior do Brasil e envolvem setores importantes da economia brasileira. Sem dúvida, a imposição da tarifa de 50% torna os produtos brasileiros muito menos competitivos nos Estados Unidos, resultando, obviamente, em queda nas vendas e, como consequência, queda na receita de exportação em desfavor do Brasil. Portanto, do ponto de vista econômico, essa medida pode provocar uma queda nas receitas de exportação e, como já dissemos, né, trazer grandes prejuízos, a exemplo da questão do emprego, da redução do crescimento econômico e desequilíbrio na balança comercial. Além disso, a imposição dessa tarifa de 50% gera fortes tensões diplomáticas entre os dois países, sendo que o Brasil deve pensar bastante
sobre as alternativas comerciais envolvendo outros parceiros comerciais importantes, isso dentro e fora do BRICS. Além, é claro, de potenciais retaliações contra os Estados Unidos. Entendo que a prioridade do governo brasileiro consiste, neste momento, na busca por aliados em outros países e blocos econômicos, para negociar acordos comerciais e reduzir a dependência do mercado americano. Certamente, esses dados são importantes, porque nos ajudam a entender o contexto da disputa e dos impasses causados pela ação unilateral, repentina e imprevisível do governo dos Estados Unidos de impor a agressiva e, cá para nós, injustificável tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados para o mercado norte-americano. Isto posto, resta muito evidente que o governo de Donald Trump procura tirar proveito do seu poderio econômico e faz isso para subjugar o Brasil e utiliza argumentos de natureza política para justificar a imposição de tarifas que são absurdas sobre as importações de produtos do Brasil. Essa postura reprovável pode ser considerada uma ação hostil da parte dos Estados Unidos, levando a um desnecessário desgaste nas relações diplomáticas entre os 2 países. Relações que historicamente sempre foram muito boas, pelo menos a maior parte do tempo. Meus amigos e minhas amigas, esclareço que quando um país decide impor tarifas elevadas, como uma tarifa de 50% nas exportações de outro país, que é um país parceiro, isso tem implicações profundas, tanto na economia quanto na política internacional. As relações ficam abaladas, ficam estremecidas. Nesse sentido, outros países também sofrem atualmente a imposição de tarifas do governo americano. Não é só o Brasil. E tais medidas tendem a desencadear uma guerra comercial sem precedentes no mundo, afetando toda a cadeia de comércio internacional e prejudicando enormemente a economia global. Penso que o governo brasileiro deve realizar, sim, como já disse antes, uma análise equilibrada sobre os interesses econômicos internos e as relações diplomáticas internacionais neste momento. Nada de precipitação. Pois quando um país decide impor tarifas às importações, ele está basicamente colocando um imposto sobre produtos que entram de outros países. Ou seja, é um ganho unilateral em prejuízo dos demais. Sim, essa medida não é nova. Ela já foi usada por diversos motivos e por vários países, como proteger a indústria local, equilibrar a balança comercial e até mesmo foi empregada como uma estratégia de negociação em disputas comerciais. Mas vejam, essa medida não pode, de forma alguma, ser justificada pela interferência direta nos assuntos internos de uma nação soberana como o Brasil. Que fique bem claro para todos nós: um governo estrangeiro não pode, em nenhuma hipótese, impor tarifas por tão somente discordar da condução de processos judiciais promovidos pelo sistema de justiça do Brasil, que é um país democrático. Devemos lembrar que a soberania pode ser definida como o poder supremo independente de um Estado para governar a si mesmo. Isso deve ser feito sem nenhuma interferência externa. É um conceito fundamental para a organização política e jurídica de uma nação, refletindo sobre sua autonomia e capacidade de tomar decisões sobre seus próprios assuntos. Para o Brasil, essa soberania sempre foi uma prioridade, especialmente considerando
sua vasta extensão territorial, diversidade cultural e sua posição geográfica estratégica na América do Sul. Como historiador e amante da história do Brasil, posso afirmar que, desde a sua independência, que foi conquistada, nós sabemos, no ano de 1822, o Brasil buscou consolidar sua autonomia política, econômica e diplomática, enfrentando desafios e construindo uma trajetória de relações exteriores que refletisse seus interesses e valores. Ao longo da história, as relações exteriores brasileiras passaram por diferentes fases. Por exemplo, no século XIX, o país focou na consolidação de sua independência e na defesa de sua integridade territorial. Já no século XX, especialmente após a Revolução de 1930 e considerando também os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou a atuar de forma mais ativa na política internacional, pois a partir desse momento participou de organizações como a Liga das Nações e posteriormente fundou também a ONU, Organização das Nações Unidas, reafirmando seu compromisso com a cooperação global. Também é fato que durante a Guerra Fria, o Brasil buscou equilibrar suas alianças, mantendo uma política de não alinhamento, ao mesmo tempo em que fortalecia relações com países do mundo inteiro. E isso sempre promovendo o desenvolvimento econômico e a integração regional. Mais recentemente, essa integração incluiu a criação do Mercosul, que é um importante bloco econômico. Nos tempos atuais, a soberania brasileira continua sendo um valor central, mas ela também é exercida em um contexto de interdependência global. E precisamos compreender isso com muita clareza. Isso sim é patriotismo. O Brasil busca defender seus interesses econômicos, ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que participa de acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Paris, que discutiu mudanças climáticas importantíssimas, inadiáveis. E aí podemos citar também a Organização Mundial do Comércio. A história das relações exteriores do Brasil revela uma trajetória de busca por autonomia, diálogo e cooperação, sempre com o objetivo de promover o bem-estar coletivo, o bem-estar da população brasileira. E também fortalecer a posição do nosso país no cenário internacional, ou seja, no cenário mundial. E é justamente nesse cenário internacional da atualidade que a personalidade autoritária de Donald Trump insiste em rejeitar o multilateralismo e procura impor seus pontos de vista, prejudicando as discussões em torno de questões globais relevantes, tais como as mudanças climáticas. Sim, Donald Trump, no seu primeiro mandato, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e manteve essa mentalidade no segundo mandato. Devo enfatizar que uma postura autoritária costuma se caracterizar por uma forte centralização do poder, pouca abertura ao diálogo e à negociação, e uma tendência a impor suas vontades, sem considerar opiniões contrárias, ou até mesmo o consenso internacional. Pois bem, quando o líder de uma grande nação adota uma postura autoritária em decisões importantes, pode provocar graves tensões e conflitos. E Donald Trump não esconde sua preferência por ações unilaterais. Ele adota sanções, intervenções, faz imposições de políticas. E isso sem buscar o consenso de outros países ou organismos internacionais. Além disso, a retórica polarizada e muitas vezes agressiva do presidente Trump
alimentou uma atmosfera de grandes incertezas e, sobretudo, de medo no cenário internacional. Conflitos existentes, como a guerra que envolve Rússia e Ucrânia, o genocídio promovido por Israel, que é absolutamente lamentável, o genocídio promovido por Israel à população de Gaza, as tensões entre Israel e Irã, assim como a disputa comercial com a China, tudo isso, tudo isso ganhou novos contornos por Donald Trump. Esses contornos foram muitas vezes agravados por declarações precipitadas e políticas absurdas, imprevisíveis. Isso dificultou a busca por soluções diplomáticas e aumentou a sensação de caos, de grande desordem no sistema internacional. Um dos principais fatores que explicam esse grande período de turbulência, de incertezas que vivemos, foi a ênfase de Donald Trump na política egoísta e egocêntrica apregoada pelo América primeiro. América em primeiro lugar, que priorizou interesses nacionais americanos em detrimento de compromissos maiores, mais abrangentes, ou seja, compromissos globais. Essa postura do presidente americano prejudica enormemente a cooperação global, dificulta a resolução de problemas comuns, os quais envolvem até mesmo a defesa dos direitos humanos, e de maneira muito infeliz conduz a crises diplomáticas que são constantes, permanentes. Não tenho, e digo isso com muita humildade, nenhuma dúvida de que o mundo precisa de líderes conscientes, responsáveis. O mundo precisa de estadistas que façam a opção pela abordagem mais colaborativa e aberta ao diálogo. Precisamos de soluções mais duradouras e justas, voltadas para a paz e a estabilidade internacional. Dessa forma, parece-me que o Brasil deve insistir sim na diplomacia, que sempre foi descrita como sendo a arte do possível e que envolve a condução de relações internacionais fundamentadas fundamentalmente no diálogo e na negociação. Todavia, não posso me omitir e vou dar minha opinião. Se for necessário, deverá ser aplicada a Lei de Reciprocidade Econômica por parte do Brasil, que é a Lei número 15.122, de 14 de abril de 2025. Esta lei pode representar uma ação estratégica do Brasil frente às medidas tarifárias impostas de forma arbitrária e absolutamente inaceitáveis pelo governo dos Estados Unidos, na medida em que permite a adoção de medidas de retaliação contra países que impõem barreiras comerciais a produtos brasileiros. Essa lei é importante, mas o governo deve ponderar, pensar bem antes de aplicá-la. Por fim, sei que este assunto pode gerar discussões mais calorosas em virtude de questões ideológicas, partidárias e até mesmo eleitoreiras, as quais, na minha opinião, por via de regra, são sempre mesquinhas e estão impregnadas de grande estupidez. Acredito sim que devemos tomar cuidado com as opiniões baseadas tão somente na ideologia e no ódio ao pensamento divergente. Creio que podemos optar pela análise franca, lúcida, dialógica, respeitosa e muito bem fundamentada sobre questões polêmicas e complexas, pois, assim como afirmou Sócrates, o filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, ele disse: "As opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico." É por isso que nós devemos emitir a opinião a partir da criticidade, respeitando pontos de vistas contraditórios, divergentes, diferentes. E é assim que vamos continuar discutindo aqui no canal Pensar com Arte. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. E se não for inscrito, por favor, inscreva-se. Muito obrigado e até a próxima.